Senhoras e senhores, bom dia. Retornando aqui do nosso intervalo do café, nós já daremos início ao nosso segundo painel, que abordará compliance e transparência nas fundações de apoio. Todos já presentes aqui conosco, informo que no telão está projetado ali o QR Code para as perguntas ao final das exposições, ok? Presidindo a mesa, o professor Dr. Richard Paikin, juiz de Direito, pós-doutorando na Faculdade de Medicina da USP, professor do curso de mestrado em Direito Médico da Unisa. Como palestrantes, convidamos o professor Heleno Torres, professor titular da Faculdade de Direito e superintendente de Relações Institucionais da USP. Dr. Geórgio Alessandro Tomelin, advogado, professor e membro do Conselho Consultivo da Fundação Faculdade de Medicina. E a desembargadora Carmen Silvia Lima de Arruda, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, pós-doutora, coordenadora da Comissão de Direito Tributário da Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região. Muito obrigado a todos, já compondo a mesa do nosso segundo painel. Para iniciar as apresentações, passo a palavra ao presidente da mesa, o professor Dr. Richard Paikin. Muito boa tarde. Esse tem que ser um painel curto, já que precede o almoço, mas com certeza tenho absoluta certeza que as senhoras e senhores aproveitarão muito esse painel, né? Queria inicialmente cumprimentar os organizadores desse evento, o eminente professor Fernando Facuri Scaff, Dr. Arnaldo Rossipian, Dr. Felipe Neme, que possibilitaram a realização deste evento com as direções das faculdades. Queria também agradecer o gentil convite para moderar este painel, né, sobre, para mim, é um tema de extrema importância, que me é muito caro. Eu fiz o meu pós-doutorado em políticas públicas no âmbito da educação, lá no Unicamp, e agora estou tendo a oportunidade de fazer um pós-doutoramento em gestão na área da saúde pública. Então, para mim, é um tema extremamente importante. A importância também desse tema advém do fato de que não há a possibilidade hoje de nós não termos compliance e a devida transparência, principalmente nas fundações de apoio. Isso já foi mencionado anteriormente, e eu queria só citar uma importante frase de Ban Ki-moon. Não é porque eu sou descendente de coreano que estou citando ele, mas que ele foi importante secretário-geral das Nações Unidas, e ele dizia: boa governança é sobre transparência, responsabilidade e Estado de Direito, sem os quais não pode haver desenvolvimento sustentável. Baseada, então, nessas premissas que são, na verdade, mundiais e que devem ser aplicados também às fundações, é que nós temos a honra hoje de termos esse painel com a presença de grandes juristas que vão tratar dessa temática. O anúncio já foi feito aqui, né, dos componentes da mesa, então, para otimizarmos os trabalhos, vou passar a palavra agora à eminente desembargadora TRF2, desembargadora Carmen Silva Arruda, que é pós-doutorada e que nos dará a honra de tratar especificamente o tema da transparência. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui especialmente a mesa, na pessoa do meu professor Heleno Torres, que me fez esse convite, e para falar um pouquinho sobre a transparência. Também cumprimento meu colega do TRF, juiz federal também, estadual do TJ, mas que, pelo que eu entendi, também participa do FONAJUS, né? E também aqui meu colega, o doutor Tomelin, que já tivemos prazer de estar juntos em outras oportunidades. A saúde me também é muito cara. Eu também faço parte do Comitê Estadual de Saúde e tenho trabalhado esse tema. Então, eu sei das grandes dificuldades que a saúde apresenta, até em relação
da enormidade que o SUS se propõe a desempenhar esse papel fundamental de garantir o direito à saúde a todos os brasileiros. Então, é nessa missão hercúlea que o SUS e a iniciativa privada, através dos serviços privados de saúde, se apresentam e as fundações realmente desempenham esse papel tão importante de apoio à saúde. Então, com algumas breves palavras sobre a transparência, que me foi encomendada, como foi também dito aqui já na mesa, a importância da transparência em relação ao compliance, né? Em que sentido que a transparência ela vai dialogar com o compliance? Bom, e aqui eu relembro um pouco das origens da transparência. Nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos sofreram aquele grande impacto no século passado, no começo do século passado, do crash da Bolsa, né, 29, ali foi o grande marco do início, do surgimento da transparência. Por quê? Porque os investidores, eles precisavam ter mais dados concretos para ter confiança nos seus investimentos. Então, foi a partir daquele momento que o mercado percebeu que se não apresentassem os números, se não abrissem as operações de forma clara para o mercado financeiro, o mercado não iria fazer investimentos. E foi daí que, enfim, todo o conceito de openness do governo americano se tornou mais concreto. E a partir daí também que surgiram as agências regulatórias, todo o arcabouço administrativo de agências foi sendo construído a partir dali. Então, a gente vê que a confiança, ela vai buscar apoio justamente na transparência, né? O accountability. E sem um mínimo de transparência para o setor privado mesmo, os investidores não vêm, né? E eu acho que agora, de novo, nesse momento de crise que a gente passou pela Covid-19, a transparência ela ficou pública, ela se tornou mais evidente, não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países, né? Como uma forma de legitimação das ações. Na época da Covid, a palavra que se ouvia de todos os chefes de Estado do mundo, na Alemanha, na Itália, até o mesmo Papa, ele dizia da importância daquelas medidas extraordinárias que eram tomadas durante os primeiros meses de Covid, de fechamentos, de pessoas em casa, enfim, medidas drásticas, elas tinham que vir acompanhadas de transparência de dados. Por quê? Porque só a transparência, ela possibilitava tanto a confiança da população, quanto como a legitimação das ações. E foi também, então, nesse momento de crise, a palavra que se ouvia e se ouvia repetidamente nos discursos era isso, transparência. E foi também nesse ambiente que surgiu a lei da transação fiscal, que também tinha como fundamento a transparência. Então, a gente vai vendo que a transparência ela vai ganhando, nesses momentos, justamente nesses momentos de crise, ela ganha força. Por quê? Porque a gente precisa legitimar atos, a gente precisa torná-los acessíveis. E é uma figura, essa acessibilidade dos atos e das informações, ela foi construída assim como uma figura de linguagem numa frase que foi dita por um professor italiano que compara a administração pública com uma casa de vidro. E ele diz que a administração pública ela tem que ser como uma casa de vidro, onde quem está fora veja o que está dentro e quem está dentro também veja quem está fora, né? Veja as dificuldades, os problemas, as necessidades de quem está fora. E assim isso pode auxiliá-lo na tomada das decisões e tomar decisões mais
corretas e mais justas. Então, aí a gente começa a entender quais são os elementos da transparência, né? A transparência ela vai precisar de 3 elementos estruturais. O primeiro deles é o acesso às informações, o segundo, a motivação, e o terceiro, a participação. O acesso à informação, a gente sabe que a gente tem uma lei de acesso de 2011, que também surgiu a partir de um movimento internacional de exigência de mais informações, e essa lei, mas é uma lei federal, não uma lei complementar, o que significa que ela obrigava apenas a União e os estados e municípios se quisessem, né? Então, daí a deficiência da transparência em relação aos entes federados. Na verdade, a gente não tinha um mandamento constitucional determinando uma transparência. E essa lei de acesso à informação, como eu disse, só obrigava os estados, a União. Depois a gente teve a lei de responsabilidade fiscal, que fortaleceu também a cultura da transparência, mas até hoje a gente não tem, na administração pública, né, no artigo 37, a gente ainda não tem ali incluído a transparência como princípio. A gente só vai ter mesmo a publicidade, que não chega a ser transparência, justamente por falta daqueles 3 elementos que a gente vinha dizendo, né, que além do acesso à informação, também a motivação e a participação. A motivação, a gente sabe que a LINDB deu um grande impulso na motivação, na necessidade de motivação, não apenas nos órgãos do Poder Judiciário, que já eram obrigados a fundamentar suas decisões por força do texto constitucional, mas agora a LINDB vem e diz com todas as letras, né, nas esferas administrativas e controladoras. Então, a motivação ela é fundamental, porque sem entender o porquê, o fundamento das decisões, a gente não consegue exercer o controle, né? Então, a motivação, o conhecimento das razões pelas quais se chegou a determinada decisão, é que a gente consegue, inclusive, questionar. E o terceiro aspecto, o terceiro elemento, seria da participação. Então, esses 3 participação social, que hoje em dia a gente também na LINDB vê a possibilidade de audiências públicas, de consultas populares, e a gente viu que essas audiências elas se espraiaram em todas as áreas e em todas as áreas da administração, e inclusive no judiciário. A gente hoje em dia tem quase que como uma praxe, até mesmo no Supremo, a realização de audiências para a oitiva das partes envolvidas antes da tomada das decisões. Então, esse elemento da participação popular seria o terceiro elemento muito forte para a transparência. Agora, a gente sabe também que essa transparência, ainda que viesse a ser introduzida no artigo 37, como é proposta de emenda constitucional para fins da administração pública, ela não é um direito absoluto, não é um princípio absoluto, não seria um princípio absoluto, né? Assim como, apesar de ter sido introduzida na parte da Constituição Tributária, né, no artigo 145 da Constituição Tributária, também ali já expresso, mas também ali não é um princípio absoluto. Ou seja, a gente sabe que nenhum princípio constitucional, salvo talvez da dignidade da pessoa humana, é um princípio absoluto. E qual é o limite da transparência? O limite também está na Constituição. Os limites são aqueles previstos no texto constitucional, que é a privacidade, a segurança nacional, e aí, elastecendo o princípio da privacidade, a gente vai compreender a privacidade não apenas entre pessoas físicas, mas também nas pessoas jurídicas, né? E aí a gente vai compreender o sigilo
sigilo empresarial, sigilo fiscal, sigilo bancário, enfim, aí a gente vai ter aí uma gama de direitos que também têm que ser preservados, né? Então, a transparência ela vai encontrar esses limites e caberá, então, aos julgadores, enfim, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, fazer a ponderação do que está em jogo, né? Fazer a harmonização dos princípios, entre princípio a uma transparência total e o princípio a um sigilo, o princípio a uma privacidade, e chegar a um elemento, a um denominador comum. Eu acho que até agora, os julgados que a gente tem em relação à transparência, eles vêm como um pêndulo, eles vêm fortalecendo a transparência como um princípio novo, forte, mas eu acho que a gente vai chegar no momento de equilíbrio, onde esses princípios sejam ponderados, né? A gente sabe que tem uma decisão importante em relação aos vencimentos dos servidores públicos, onde ali preponderou a transparência, e os vencimentos foram todos divulgados nos sites, o que não deixa de ser também um caráter benéfico, mas como eu digo, acho que talvez tenhamos que chegar ali também a um bom senso. Será que realmente precisa de expor tantos servidores públicos assim, ter o nome com todos os benefícios, os vencimentos disponibilizados? Enfim, mas são questões para o judiciário decidir. Então, acho que basicamente eram essas os limites, os conceitos, os elementos da transparência que eu deveria abordar aqui. Tem também um elemento interessante, que foi uma recente decisão do ministro Og, que trata da transparência reativa, já também numa evolução da transparência. A gente tem a transparência ativa, que será aquela obrigação dos órgãos públicos disponibilizarem informações nos seus sites e em todos os seus canais, e eu vi que a lei recém-aprovada que trata de fundação tem esse dispositivo, né, de disponibilização nos sites das informações referentes aos ingressos, às receitas. Temos a transparência passiva, né, que são as respostas às consultas formuladas pelos interessados. E o ministro Og, num acórdão bastante feliz, ele construiu essa transparência reativa, que seria a obrigação dos órgãos públicos produzirem relatórios a partir dos dados, né? Então, assim, dizendo que não adianta também a administração entregar uma série de dados sem examinar aqueles dados e tirar algumas conclusões daqueles dados. É importante que a administração pública também disponibilize relatórios já com os dados trabalhados. Então, seria esse terceiro eixo de transparência, né? Que eu acho que também tem que, enfim, evoluir e compreender quais seriam os limites dessa transparência reativa, até porque, assim, onde é mais estudado, nos Estados Unidos, né, onde se compreende mais esse instituto do openness, a gente sabe que fazer relatório também custa dinheiro, custa caro. Então, a gente tem que entender quem está financiando aí esses relatórios, quem estaria financiando a elaboração desses relatórios. Mas, enfim, então, acho que com essas palavras seria minha introdução aos que vão prosseguir nesse painel. Obrigado, professora Carmen. Passo então agora a palavra ao professor Dr. Heleno Taveira Torres, eminente professor titular da Faculdade de Direito, também superintendente de Relações Institucionais da USP. Boa tarde. Bom, na verdade, podemos ainda dizer bom dia, né? Estamos na sequência aqui
Queria cumprimentar Dr. Richard, doutora Carmen Silvia, desembargadora TRF da 2ª Região, Dr. Tomelin, e saudar a todas e a todos presentes, cumprimentar o professor Fernando Facuri Scaff por essa realização, bem como todos os representantes das fundações de apoio que se encontram neste salão, Ministério Público de Contas, o doutor Tiago estava por aqui, e todos os colegas da universidade. Muito bem, indo direto ao ponto, creio eu que esse é um tema essencial no momento, porque as fundações de apoio passaram aí por sérias dificuldades de relacionamento em alguns casos, que infelizmente talvez fruto de uma época, professor Tomelin, onde o direito administrativo também não era feliz em dar soluções e objetivar de forma clara as relações jurídicas existentes. Não é? Então, naquele momento, creio, talvez por esse déficit normativo, a falta de clareza sobre os limites da transparência exigida e também a falta de uma jurisprudência clara do Tribunal de Contas do Estado levava, inevitavelmente, essas fundações de apoio a ter que suportar uma série de críticas, algumas muito injustas, não é? Outras procedentes, meritórias, e assim elas prosseguiram. Não é? Nós temos aqui a nossa Fundação Arcadas, hoje presidida pelo professor Scaff, temos grandes fundações no âmbito da nossa universidade, como também na Unicamp, na Unesp, tantas outras universidades. E a verdade é que, no âmbito da saúde, professora Carmen Silvia, as coisas ficam um pouco mais complexas, porque, tomando em consideração justamente essa sua observação sobre esse tripé de acesso à informação, motivação e também a participação social, nós percebemos que, nesse caso específico, não é? Com essa nova lei estadual para reger exatamente as fundações, doutor Richard, que é um assunto que lhe é muito caro, vinculadas à saúde, nós, então, passamos a algumas reflexões importantes sobre avanços necessários, né? E avanços que são urgentes numa separação pontual, mas de grande importância. Ora, seriam estas fundações públicas ou seriam fundações privadas? Imagino os professores Floriano, professor Odete e outros colegas que me antecederam, certamente devem ter tratado desse ponto, infelizmente não estava presente, porque estava em aula, né? Até, tem uma aula de mestrado, doutorado, coincidia a minha aula com este encontro e, consequentemente, não pude vir antes e ouvir a todos como gostaria. Mas essas fundações de apoio, elas são fundações privadas. E, como tais, recebem recursos públicos, sim, faz gestão desses recursos públicos e deve prestar contas sobre o emprego desses recursos públicos, mas elas não podem ser confundidas com fundações públicas. E essa diferença precisa ser bem esclarecida. E uma diferença que precisa ser esclarecida porque a Lei de Responsabilidade Fiscal irá ter aplicação exatamente no limite do volume de recursos públicos recebidos para os fins de transparência, sim, pertinente à prestação de contas relativas a esses valores. Mas isso não se confunde com qualquer forma de ingerência ou de manifestação sobre dados de transparência pertinentes à gestão privada de cada fundação, com seus órgãos e as deliberações internas e os contratos que são firmados em todas as suas expressões. Tenho para mim que, com muita clareza, quando nós falamos no dever de controle da administração pública, controle interno, controle externo, logicamente nós vamos, invariavelmente, pensar nas fundações federais, nas fundações estaduais, que estarão submetidas também ao controle do Tribunal de Contas. Sim, estarão sempre sob a égide do controle do Tribunal de Contas,
para os fins inerentes aos valores que por ali circulam dessas fundações, que tenham caráter público. Que tenham caráter público. E por que isso? Porque, lógico, há uma necessidade que todos saibam como esses recursos estão sendo aplicados. Mas o grande fator, professor Tomelin, de transparência e compliance das fundações está na sua origem, subordinada ao controle do Ministério Público. A presença do Ministério Público nas fundações é a maior segurança da sociedade sobre a transparência e o compliance da gestão. Porque a gestão está obrigatoriamente subordinada a um controle, aí sim, público, o munus da sociedade, no destino daquelas fundações específicas. Nesse sentido, diz muito claramente Eli Lopes Meireles, a personalidade da fundação será sempre de direito privado, quer a sua destinação objetiva interesses particulares, quer vires interesse público ou conveniências da administração. Dizia também Temístocles Brandão Cavalcante, é o ato instituidor que cria a personalidade jurídica, desde que não transgrida as disposições legais. E, logicamente, as fundações entre nós têm caráter de direito privado, desde que tenham sido constituídas pela forma prevista em nossa legislação civil. A doutrina clássica, e se formos a doutrina mais recente, não vai diferir disso. Porém, isso tem repercussões práticas inequívocas. Tem repercussões práticas por quê? Porque, se tratando de uma fundação privada, sem qualquer ingerência do poder público na sua gestão, os poderes que são próprios da administração estatal não podem ser, ou melhor, os controles de administração estatal não podem ser aplicados às fundações privadas, e quando isso acontece, há indiscutivelmente uma falha de compreensão sobre os limites e o papel do controle. Tem um processo no Tribunal de Contas da União, o Acórdão 1178 de 2018, relatoria da então ministra Ana Reis, que trata especificamente de uma auditoria de conformidade sobre cumprimento das normas de transparência aplicáveis aos relacionamentos das instituições federais de ensino superior e instituições federais com as fundações de apoio. Quando vamos a esse relatório, o que lá encontramos? Encontramos uma série de questões onde há determinações ao Ministério da Educação, questões sobre implementação de soluções tecnológicas, divulgações de informações específicas referente às fundações de apoio, mantendo-se essas informações atualizadas, identificação dos partícipes, representantes legais, datas de vigências dos endereços eletrônicos, relacionamentos da fundação com retroação no mínimo de 5 anos, mecanismos de pesquisas que permitam selecionar os relacionamentos por fundações de apoio, por instituição financeira, divulgação de uma série de informações pertinentes a questões financeiras, que aqui também não cabe explicitar, porque, de fato, são todas aquelas obrigatórias em relação ao apoio à exigência da lei de responsabilidade fiscal no que pertine à aplicação de recursos públicos, não é? Mas há também uma curiosa pertinência, não é, ou tentativa do Tribunal de Contas da União de estimular esse alcance, ou de estimular essa integração do controle com a atividade ou atuação daquela fundação específica. A questão que se coloca é saber se, de fato, nessas séries de orientações e sugestões que estão aqui mencionadas, se, de fato, todas essas menções que estão adstritas às fundações federais teriam aplicações às fundações estaduais. Ao meu ver, definitivamente,
respondem a legislações diferentes, estão submetidas a regimes jurídicos diferentes e, claramente, as exigências que estão postas e estão alinhadas com aquilo que a lei especifica, como é o caso dessa legislação que temos agora aqui no Estado de São Paulo, que é a Lei 17.893, de 2 de abril de 2024, e também aquelas relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso forma, sim, o regime jurídico vinculante para as fundações de apoio do Estado de São Paulo e não outros. E isso tem repercussões das mais relevantes. Eu quero trazer aqui um caso mais próximo da minha área de atuação, direito financeiro, direito tributário, que é o caso da aplicação das imunidades tributárias. O SEBAS, ele não é só um documento que tenha uma discussão tópica sobre tributo. Ele, na verdade, exige que a fundação esteja alinhada com todas as regras pertinentes a um compliance, não é? A um compliance. Mas vigia, na época da Lei 12.101 de 2009, no artigo 32, uma regra que dizia o seguinte, que se consideraria suspenso, não é, o direito à isenção de contribuições de entidades sem fins lucrativos, incluía nisso também as fundações, onde se constatar o descumprimento de requisitos, né, devendo o lançamento tributário correspondente ter termo inicial como data de ocorrência da infração que lhe deu causa. Essa determinação do artigo 32, parágrafo 1º, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na DI número 4.480, por razões óbvias, por razões para lá de óbvias, né? Por quê? Porque, diz o ministro Gilmar Mendes, com muita clareza, né, o referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que determina a suspensão automática do direito à isenção, sem a garantia de contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado ao citado dispositivo constitucional. Claro, sem qualquer acesso a contraditório e ampla defesa, simplesmente, né, desejava-se, com isso, suspender os direitos de imunidade tributária. Em boa hora, o Supremo Tribunal Federal afasta essa exigência e entra em vigor o artigo 38 da Lei Complementar 187 de 2021, e toda lei, é importante que se diga, que toda mudança de legislação sobre processo de lançamento aplica-se ao tempo de qualquer lançamento futuro, independentemente da ocorrência do fato gerador ser anterior. Não é? Isso está no artigo 144, parágrafo 1º, matéria óbvia para qualquer estudante de direito tributário. Aplica-se ao lançamento da legislação que, posteriormente, à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Isso é coisa muito óbvia. Pois bem, esse artigo 38, o que ele traz? Ele vem dizer que a validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à manutenção do cumprimento das condições que ensejaram, inclusive as previstas no artigo 3º desta lei complementar, cabendo às autoridades executivas certificadoras supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização de auditorias ou cumprimento de diligências. Portanto, a continuidade do SEBAS está alinhado também com o cumprimento de regras de compliance, com transparência e etc. Pois bem, o que diz, então, o parágrafo 2º? Destaca que, verificado pela Receita Federal o descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nessa lei complementar, será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos do inciso 2 do artigo 1º, parágrafo 1º desse artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo processo fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo a que se refere o parágrafo 4º desse artigo, devendo o lançamento ser cancelado de ofício, caso a certificação seja mantida. O que faz a Lei Complementar 187?
acaba de forma definitiva com qualquer autoridade da Receita Federal de dispor sobre os SEBAS. Porque quem vai dispor sobre os SEBAS, efetivamente, será o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde dará a palavra final sobre a continuidade, a manutenção ou não dos SEBAS em relação àquela decisão. Isso tem um impacto importantíssimo, por quê? Porque em matéria de compliance, professor Tomelin, e de transparência, se há alguma falha, isso não pode ser inibitório do direito ao SEBAS, porque a autoridade fazendária, fiscalizadora de relações tributárias, ela tem que se limitar às contas e cálculos de tributo. Ela não pode entrar em matéria que não lhe é afeita. Ela não pode querer discutir, por exemplo, se há ou não improbidade administrativa, coisa que seria impossível, porque numa fundação privada não pode ter improbidade administrativa. Improbidade administrativa é um conceito que só se aplica à autoridade administrativa. E esse tipo de aplicação que se faz de forma absolutamente, muitas vezes, fora de contexto, mas para forçar uma argumentação, forçar um expediente de impor um ato administrativo de controle ou de cobrança de tributos, não se sustenta. Porque a partir de agora, dessa Lei Complementar 187, que poucos conhecem, inclusive, diga-se de passagem, o seu procedimento, sequer a própria Receita Federal sabe aplicar, o Ministério da Saúde até hoje não implementou nenhum órgão para esse fim, não exerce autoridade, não sabe exercer autoridade, porque isso é uma questão de autoridade. Um órgão público, quando tem poderes e não o exerce, é porque não sabe exercer a autoridade que tem. E, efetivamente, isso é uma questão de interesse da sociedade como um todo. Porque questões de aplicação de conceitos de direito público para fundações têm que ter limites. E esses limites estão claramente delineados. Onde não houver descumprimento das regras de transparência pertinentes aos artigos próprios da Lei de Responsabilidade Fiscal, na aplicação de recursos públicos, seja do SUS, seja de qualquer outra entidade. Por quê? Porque não se trata de questão de aplicação dos recursos para os quais foram destinados. A destinação está vinculada à finalidade do ato administrativo, meu Deus. São coisas completamente diferentes. Atos de gestão não se podem confundir com finalidade da destinação de recursos públicos. E menos ainda atos de cobrança de tributos, com confusões entre serem os representantes da gestão administrativa funcionários públicos. De onde tiram essa qualificação? De onde tiram essa equiparação? Então, nesse sentido, nós precisamos urgentemente de uma demarcação clara do que são as fundações de apoio, qual é o papel que elas exercem, os limites do direito privado que elas cumprem, e se afastar essa confusão entre destinação e finalidade de recursos, que é uma coisa que deve sim ser controlada sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, com todos os enforcements dos tribunais de contas, isso é indiscutível, não estou dizendo nada diferente disso, mas a gestão pública não. Envolver numa entidade privada conceitos de gestão pública, a exigir comportamentos, atos de gestão equivalentes ao de gestor público, aí, efetivamente, com isso, nós não podemos concordar. E por quê? Porque nós precisamos fortalecer as fundações de apoio. Criar para as fundações de apoio o conforto necessário de um gestor consciente dos seus labores, para conselheiros conscientes dos seus labores executarem aqueles, da melhor forma possível, patrimônio afetado, destinado ao cumprimento das suas finalidades na sociedade. Muito obrigado a todos e um bom congresso até o seu final. Parabenizando a excelente exposição do professor Heleno, passo a palavra agora ao professor Dr. Jorge Alessandro Tomelin, advogado, professor e membro do Conselho Consultivo da da Fundação Faculdade de Medicina e, principalmente, meu amigo e meu chefe, que
Sua Excelência coordena também, né, o mestrado em Direito Médico, juntamente com o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Com a palavra, então, professor. Obrigado, professor Richard Paiquim, doutora Carmen Silva, e honra estar aqui de novo. A gente está sempre junto em debates na internet, online, na França, estivemos junto na França. Professor Heleno Torres, professor de todos nós, né? Com a adiantada hora só me resta chamar o almoço, então vamos, né? Está todo mundo com fome já, né? 12h30, vou tentar sumarizar. O Felipe nem me pediu que eu fizesse um resumo, né? Falo por último na manhã para tentar fazer um resumo aqui. Vejo o doutor Ricardo Torres, a desembargadora Mônica Serrano, Tárcio Violinha, Tuane Tonon, a Ingrid Seco veio de Mato Grosso de avião hoje de manhã para vir para esse evento. Tanta gente de vários lugares do Brasil aqui. Vou tentar ser simples e rápido, né? Meu ponto de partida era parecido com o ponto da desembargadora Carmen Silvia, né? O crash da Bolsa, né? Aquele momento em que o presidente da República diz, não dá para todo mundo vender tudo, ou só para alguns venderem algumas coisas, né? E não dá para um dançar funk enquanto o outro dança valsa, né? Então, essas regras de compliance, elas vieram, em 1934 é criada a SEC nos Estados Unidos, né? A Security Exchange Commission. A ONU começa a debater em 48, a OCDE, criada em 61, o professor Heleno tem orientandos de gente pesquisando profundamente a OCDE, né? Conhece a equipe interna da OCDE. Os Estados Unidos cria o FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, em 1977, ou seja, a preocupação que o dinheiro não escape, né? A manhã inteira aqui o debate foi um pouco isso, né? Regime de direito público, regime de direito privado, regime de direito público estatal, direito privado estatal ou direito privado puro, né? A fundação, o patrimônio afetado a uma finalidade. Foi isso que a gente debateu aqui a manhã inteira, né? Quanto eu me amarro, né? O Ulisses vai passar no meio das sereias lá e fala, olha, todo mundo põe cera no ouvido, mas eu quero ouvir o canto da sereia, mas me amarra aqui no mastro que eu quero passar ouvindo, né? Se ele se amarrar demais, não conseguir se soltar depois, ele bate no rochedo, né? E morre o avião, o navio, né? Ele despedaça inteiro. Se ele se amarrar de menos, ele consegue se soltar e cai no canto da sereia. Então, eu diria o seguinte, né? Toda essa legislação que surgiu no Brasil, anticorrupção, a legislação chamada de compliance, né? Que começa lá com a SEC nos Estados Unidos, né? O Brasil vai promulgar essas convenções da ONU nos anos 2000, vem a LRF, que citou o professor Heleno. Em 2006, a ONU solta uma convenção contra a corrupção. Em 92, a gente já tinha soltado a lei de improbidade aqui no Brasil, né? Em 93, vem a lei de licitação, que é um crescendo, né? A gente tinha o Código de Contabilidade Pública de 1922, né? O Decreto-Lei 2.300 de 86, a Lei 8.666, agora a lei nova de licitação. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele começava a aula dele sobre licitação, ele dizia assim, licitação é o procedimento de que pode se valer o administrador honesto para fazer suas aquisições. Esse era o conceito que ele dava de licitação. Porque a coisa mais fácil que tem é pegar a lei de licitação e achar uma brecha e fazer aquisições. Então, e aí foi dito aqui, eu anotei no meu bloquinho, acho que foi o professor Floriano que disse, não é o regime de direito, o interesse público, ele oscila nas relações de direito público e de direito privado, e o fato de algo ser do regime jurídico de direito público, 100% público, não torna aquele regime isento numa perspectiva de dizer, está livre de defeitos, né? Passou por um procedimento licitatório. Não é verdade, né? A licitação é o procedimento que se vai do administrador honesto, mas ele pode ser atrapalhado seguindo a legislação. Em 2010, nós tivemos aqueles grandes movimentos no Brasil, pressão, veio o projeto de lei sobre a lei anticorrupção e surgiu em 2013 a lei 12.846, mais ou menos no mesmo momento que veio a lei de conflito de interesses, né? Eu hoje sou conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, onde fiscaliza essas relações de conflito de interesse. Até vou dar aqui uma palhinha, né? Existe uma comissão interna para reformular a lei de conflito de interesse. A gente sabe que quem administra decide como administra. Então, né, a lei de licitação é uma lei nacional, porque a Constituição, no artigo 22, inciso 27, assim o diz. Se não dissesse, cada um teria a sua lei administrativa, né? A lei 9784, a lei de processo administrativo federal, ela não é uma lei nacional. A lei 9784 é a lei de processo administrativo federal. Mas estados e municípios acabam aplicando. Claro, porque estados e municípios tem relação com o poder público federal, né? A gente sabe que, saiu no jornal essa semana, 50% dos municípios brasileiros vivem de dinheiro do governo. São relações públicas que injetam dinheiro na economia, 50%.
Então, e muitos municípios vivem do fundo de participação, então esse dinheiro vem do governo federal. O que existe hoje? Uma parametrização automática. A lei de processo administrativo federal não é nacional, não vale para estados e municípios, mas vem se aplicando como se lei nacional fosse. Nessa perspectiva um pouco, talvez a próxima lei de conflitos de interesse vá ter lá um dispositivo, isso ainda está em debates internos, eu participo da comissão, que diga, olha, o governo federal, em suas relações com estados e municípios, verificará se estados e municípios aplicam a principiologia dessa lei. Ou seja, não vai ser obrigatório aplicar, mas quem vier para o governo federal, e todo mundo em algum momento vai pedir alguma coisa, vai se verificar se aquele conflito de interesse segue a principiologia, para evitar que cada um faça a sua lei. Porque esse movimento pendular de saber de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, onde o poder público vai gotejar as suas... Estamos aqui falando da Fundação Arcadas, né? Fundação Arcadas conseguiu a doação de um prédio aqui no centro, vai construir uma estrutura gigantesca aqui no centro. Essa informação chegou, falei da fundação, chegou o presidente. Já estou contando, não é verdade isso, né? Mas a gente sonha com essa doação, né? Ter essa informação de onde onde o Estado vai se construir um hospital, a Fundação de Apoio do Hospital vai ampliar um instituto. Saber onde as coisas vão acontecer é uma informação privilegiada. Quando o poder público faz uma contratação, ele pensa uma contratação, ele libera o dinheiro, a fundo perdido ou não, ou transferência, ou deixa de cobrar impostos. Quando o governo goteja dinheiro dentro das instituições privadas, ele fomenta um setor da economia ou outro. E a gente sabe que isso não é direito, isso é política. Isso é política, né? O papel higiênico da escola pública ficou rosa quando o filho do pobre entrou. A escola pública não tinha papel higiênico rosa. Ele ficou rosa quando houve universalização do ensino. Então, a hora que tem a universalização do ensino, o papel higiênico fica rosa. E o dinheiro que ia para a escola pública vai para o asfalto na porta da minha casa, para que eu, rico, leve meu carro, meu filho de carro, sem buracos na rua, para a escola privada, né? Então, saber onde vai o dinheiro público, os conflitos de interesse que isso pode gerar na gestão da informação é algo relevantíssimo, né? Pois bem, e aí nós tivemos o decreto 11.129 que regulamentou, a 12.846, que é a lei anticorrupção. Isso aí, o panorama geral da legislação de compliance, né? Toda essa legislação tem pontos específicos que interessam para esse debate, isso seria objeto de vários debates sobre essas legislações. Eu acho que um dos grandes temas é saber como interpenetrar compliance e fatores extralegais. Porque, foi dito, acho que pela desembargadora, né, é necessário divulgar o holerite do servidor. Eu acho isso particularmente um absurdo. Quando nós estivemos juntos naquele curso do professor Fernando Menezes, titular de Direito Administrativo aqui, a gente fez uma visita à alta autoridade contra a corrupção. Fomos lá, conversamos com a alta autoridade. Na França, toda essa informação é sigilosa. E todo mundo que quiser ter acesso à informação tem que pedir. E tem que pedir por escrito, e fica anotado o que pediu. Olha, eu quero saber quanto ganha essa autoridade pública. Onde ele mora, quero ver a declaração de imposto dele. Por quê? Porque eu vejo ele saindo de uma casa específica em tal lugar, e eu acho que ele pode estar tendo uma relação escusa. O sujeito pega a informação, e com aquela informação ele pode fazer uma denúncia aos órgãos de controle. Se essa informação vier a parar na mídia, tanto o funcionário que liberou, quanto o jornalista ou a pessoa que pediu a informação vão responder pela liberação da informação, né? Então, eu acho particularmente um absurdo colocar salário de servidor, né? Mas não acho absurdo que essa informação possa ser fornecida para uma determinada fiscalização. Quando a gente fala desses fatores extralegais, no passado, né, o professor Heleno trouxe aí a lembrança do Temístocles Brandão Cavalcante, né, que foi o primeiro procurador-geral da República, né? Até o Temístocles, os procuradores-gerais da República eram ministro supremo que ocupava essa função, né? E o Eli Lopes Meirelles. A gente tinha um modelo de administração, o Eli falava muito nisso, que dizia o seguinte, por exemplo, pode uma sociedade de economia mista criar uma subsidiária? Pode. Precisa de lei? Não. Precisa seguir o regime administrativo? Não, porque o regime de direito público só impacta em que foi criado por lei. Se não é necessário lei, que dizia a doutrina de direito público, não, mas não é porque não foi necessário lei que não aplica o regime de direito administrativo, onde tem dinheiro público tem que aplicar. Não, mas a lei é clara, decreto-lei 200, foi criado por lei, é uma subsidiária, se não foi criado por lei, está livre do direito público, porque foi criado diretamente como uma pessoa privada. Esse debate era tão sério no direito administrativo que ele gerou o inciso 20 do artigo 37 da Constituição.
Lá onde a Constituição diz no artigo 19, somente por lei pode ser criada autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei definir suas áreas de atuação, aquela regulamentação que está no 19, se nós vamos para o inciso 20, o que diz na Constituição? E também as subsidiárias previstas no inciso anterior. Precisou dizer, esse é um ponto de debate sério. Vejam, a Petrobras é cheia de subsidiárias, de vez em quando elas dão algum problema, né? Estão aí funcionando as subsidiárias da Petrobras. A lei do petróleo tem um dispositivo que fala que pode criar subsidiária. O Supremo foi discutir. Quando a Constituição diz que precisa de lei para criar subsidiária, é para cada uma ou é uma autorização genérica? O que está se debatendo ali? O cobertor curto do regime de direito público. Puxa o direito público, empurra o direito privado, né? Como é que isso se aplica? Piorou ainda a situação com a emenda constitucional 19. Né? Depois da emenda constitucional 19 de 98, nós saímos de um modelo administrativo eminentemente estatutário e caminhamos para um modelo administrativo gerencial, uma administração de resultados, com metas de desempenho. Qual é o fundamento disso? O fundamento disso é que o pobre foi incluído na economia. Então agora tem muita gente para ter acesso ao serviço público. Antes não se olhava para essas pessoas, elas não existiam. Como ainda tem muitas que não existem. Aqui na porta está cheio de mendigo aí que não existem para o Estado, mas ampliou a lente do Estado. Como ampliou a lente do Estado, veio esse modelo de agências, ou seja, os particulares vão executar todo tipo de serviço de interesse público que eles puderem, saúde, e aqui estão falando de fundação de saúde e educação, entraram nisso, né? Os particulares vão executar esses serviços e vão lucrar com esses serviços, né? Ninguém tem dúvida que se você proibir a venda de carro no Brasil. Proibir a venda de carro. É um exemplo louco, né? Absurdo, né? Se proibir a venda de carro, não puder mais circular carro, em 2 meses todos os ônibus vão ter banheiro, Wi-Fi e ar-condicionado. É óbvio que eu vou ter que andar, né? Nós vamos ter que andar. Enquanto a gente vai no conforto do nosso carro, o pobre vai no ônibus, o ônibus não tem nada, né? A mesma coisa acontece com a saúde. Há regimes de saúde que são, o Canadá tem um regime praticamente todo público. O nosso regime é um regime misto. E aí a gente está debatendo o que aqui? O papel das fundações de apoio para que isso ande mais e melhor. Teriam morrido, olha, eu já li um monte de coisa sobre isso, eu fui um monte de debate, um monte de seminário lá na Fundação Faculdade de Medicina, o Felipe Neme está aqui, a gente participa desses debates. Olha, teriam morrido pelo menos 200 mil pessoas a mais se não fosse a Fundação Faculdade de Medicina. O trabalho que eles fizeram, pegar os casos graves, né? Sabe aquele cientista americano que teve ebola lá na África? Os americanos foram lá e buscaram o cara, né? Eu fiquei aquilo impressionante. Foram lá como se fosse com uma nave espacial, enfiaram o sujeito com uma ebola dentro de uma cápsula e levaram para os Estados Unidos para tratar. Falaram, ele não vai morrer na África, porque ele é um cientista importante. Quer dizer, existe a medicina do rico, do pobre, do importante, do desimportante. A Fundação Faculdade de Medicina catou esses casos graves no Brasil e impediu espalhar a doença. Né? E ela só pôde fazer isso por conta do quê? Da maneira livre que ela consegue lidar com o turnover, contratar, demitir, chamar mais gente. Ou seja, o regime de direito privado é essencial para as fundações de saúde. Porque senão nós vamos morrer. Né? A medicina social só surge com o plano Beveridge nos anos 40 na Inglaterra, quando existe o risco da doença do pobre chegar no rico. O dia que criar um jeito do pobre morrer no lugar do rico, acaba a pobreza, porque vão comprar o lugar de morrer. Né? Enquanto isso não se define dessa maneira, não dá para escolher, né? Quem morre no meu lugar. Eu, infelizmente, vou ter que morrer, acho que a maioria aqui também. Né? Tem lugares que as pessoas não morrem, nós vamos tudo morrer em algum momento. Pode morrer antes ou depois. Então, o regime de direito público e privado e acelerar as fundações é extremamente importante. Né? E aí diz o professor Floriano, retomando o que foi dito, né? Não pode ser um mero... Claro, a fundação ela tem que ter liberdade, mas não pode ser um mero escritório de contratos, uma fundação de apoio de papel. Eu invento uma fundação para fugir do regime de direito público, jogo o dinheiro lá dentro e gasto. Não pode. Né? É necessário vigiar a máquina pública, diz o professor Carlos Ari. Mas precisamos modernizar sem apego. Ministro Alexandre, vamos modernizar sem apego a formalismos. Né? Professor Elival, atrair a estatalidade é ruim. Claro que cada vez que eu crio uma regra que carimbo aquele dinheiro com um colorido de dinheiro público, eu começo a engessar e sufocar o gasto do dinheiro. Né? E a chance de conflitos é enorme. Claro, os conflitos vão acontecer. Para concluir, vou tentar encerrar antes. Né? Nesse eixo público-privado, eu diria que existe um outro eixo que a gente deveria levar em consideração, que é um pouco o que a professora disse aqui, né, na ideia de transparência, que é a ideia de transparência versus obscuridade. Né? Quando a gente diz assim, nós dois estamos de acordo, não queremos que divulgue o salário dos servidores. Se deixar o poder na nossa mão, a gente muda isso. Eu sou contra ela também. Deixar nós dois mandando, a gente assina amanhã um ato e proíbe divulgar.
A maioria das pessoas pode ser que seja a favor, a lei manda divulgar, né? A obscuridade, a minha visão, nesse caso, ela é benéfica, né? Existem coisas que são estratégicas, que um determinado órgão público vai fazer, seja sobre regime de direito público, seja sobre regime de direito privado, ou que vai passar para uma fundação que vai executar aquela dotação em regime de direito privado, que é informação estratégica. Eu não acho que essa informação deva ser divulgada assim, à abertura, né? Um pouco, eu vou retomar aqui a expressão que a professora usou, uma casa de vidro. Né? A casa de vidro ela tem vários matizes de coloração de vidro, né? Ela pode ser mais opaco, menos opaco, o quão obnubilada vai ser essa informação, né? O professor Heleno usou a expressão dados de transparência interna. Ele falou que tem que ter uma demarcação clara do que é transparente e do que não é transparente. E o ponto de partida dele, eu anotei aqui, foi, não, mas o Ministério Público está na origem, a gente tem uma fiscalização do Ministério Público, né? Não podemos dizer que lá dentro tem improbidade, porque não é uma entidade pública, mas tem o Ministério Público na origem, fiscalizando, olhando tudo aquilo. Na saída aqui, eu e o Ricardo Torres estávamos conversando com o professor Floriano, que foi embora, né? E tinha um outro compromisso, e aí o Ricardo falou assim para ele, para saber se tudo isso está certo, precisa fiscalizar, né? Quem vai dizer? Eu preciso fiscalizar, sou conselheiro do tribunal. Aí ele falou assim, pode fiscalizar, mas não pode ser voyeurismo fiscalizatório, né? Não pode ser voyeurismo fiscalizatório, né? Hoje em dia tem até o pessoal de direito civil, eu fui num debate, estavam discutindo reprodução assistida. Reprodução assistida para mim é voyeurismo, né? Ficar olhando a pessoa se reproduzindo, né? Esses mecanismos de reprodução assistida. É o voyeurismo no direito administrativo, no direito da fiscalização, do compliance, né? Então, é necessário fiscalizar. Mas como fiscalizar? E eu concluo com essa reflexão com vocês. Quando começou a pandemia, eu costumo assistir televisão estrangeira, foram entrevistar o presidente Macron, trancou tudo. Macron é formado pela ENA, é um sujeito super inteligente, conhece de direito, de administração, é um cara muito preparado. Falou, o que você vai fazer agora? Aí Macron disse, a expressão que eles usam em francês, traçabilité, traçabilidade. O que é isso? Em português seria rastreabilidade. Eu vou rastrear o que vai acontecer. Por quê? Vou deixar os órgãos tocarem, vou deixar quem cuidar das pessoas cuidar e vou aumentar os mecanismos de rastreamento. Porque com isso, se houver erro, houver exagero, eles tiveram muito problema lá de hospital que trancou respirador para guardar para um grupo de pessoas, teve esse tipo de coisa lá, gente que fechou o hospital, mas trabalhava com a porta fechada só para atender rico. Né? Rastreabilidade. Né? Tem como a gente abrir todos os dados? Não. Tem como fechar todos os dados? Também não. Estou deixando de lado um pouco esse debate público-privado. Claro que quando tiver muito dinheiro público vai ter que abrir muito dado. Quando tiver menos vai ter que abrir. Né? O Bob tinha uma frase interessante que ele dizia assim, muita democracia é nenhuma democracia. Se você a democracia envolve o quê? Uma regra de maioria. A regra de maioria tem que formar uma maioria. Se todo mundo puder dizer tudo o que quer, não vamos chegar a conclusão nenhuma. Né? Então, diria eu acho que uma mensagem para as fundações de apoio, para vocês refletirem quando fizerem os seus programas de integridade. Não transformar esse programa de integridade num programa de integridade de papel, numa carta que vai na parede e fica lá colada, uma circular. Olha, todo mundo está de acordo, todo dia de manhã, quando eu chego para trabalhar, digito minha senha, respondo umas perguntas lá. Né? Ó, ele foi advertido, viu? Né? Ele foi advertido que ele não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tal coisa era conflito de interesse. Eu tenho como provar. Isso, na verdade, é um sistema de integridade que não serve para garantir a integridade, serve para me proteger como gestor, para eu não ser acusado. Eu não posso ser acusado. Vocês não vão me acusar de nada, porque eu posso provar que eu adverti vocês. Né? Então, eu estou me protegendo. O sistema de integridade, ele não tem que servir apenas para proteger o gestor. Ele tem que proteger o gestor. Essa é uma função importante. Ter lá o whistleblower, o homem que aperta, assopra o apito, que diz que está errado. Tudo isso funciona no sistema de integridade. Mas eu acho que o sistema de integridade tem que, sobretudo, garantir a rastreabilidade de dados. A ideia de dados rastreáveis, de blockchain, vai ser para tudo agora. Nós que somos da academia, vai acabar com o Qualys. O professor Richard é meu coordenador da nossa revista. Vai acabar com o Qualys, né? Então, como é que nós vamos garantir que o artigo foi divulgado? Nós vamos verificar na internet o espaço que ele teve. Hoje, a inteligência artificial permite essas métricas. Né? Então, isso vai ser aplicado para tudo, para a administração pública, para tudo. Se é possível ter acesso aos dados e fazer uma leitura dos dados, o que vai garantir as pessoas não é um programa de compliance que sirva para me proteger, um programa de integridade,
mas é um sistema que garanta que eu possa apertar um botão e ter a cadeia de rastreabilidade da produção daquele ato, onde ele começou, por que ele começou, como ele terminou e como o dinheiro público foi gasto da melhor maneira que eu conseguia gastar. Da melhor maneira que eu conseguia gastar. Obrigado. Parabenizar pela belíssima exposição do professor Tomelin, e ele cumpriu a palavra, terminou 20 segundos antes do término do tempo dele. Então, agradecemos o cumprimento do tempo. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, antes de terminarmos aqui, do Dr. Tarso Cabral Violim, Tribunal de Contas do Município de São Paulo. As fundações de apoio devem ser transparentes com o dinheiro privado? É a pergunta extremamente pertinente, e eu penso que essa pergunta também fica, né, para o painel do controle externo também. Né? Não houve direcionamento, deixo aqui a mesa. Né? Eu respondo. Enquanto eles vão pensando rapidamente. É claro, por favor. Alguma coisa que faltou aqui também, né, no falar, foi com relação a, que eu acho que se encaixa, por isso que eu estou falando, que logo depois, né, que veio esse boom de transparência, veio também a Lei de Proteção de Dados, né, que justamente é um contraponto à transparência. Né? O que a gente tem que proteger em termos de dados? E a Lei de Proteção de Dados, ela vai proteger a privacidade dos dados. Né? E aí eu acho que a resposta já está por aí também. Não é? Quer dizer, a gente tem uma lei nacional de proteção, inclusive de dados pessoais e dados sensíveis, que são os dados da saúde. Né? E tem os super sensíveis. E com essa lei de proteção de dados, a gente começa a compreender mais claramente os limites da transparência. Ninguém tem obrigação de divulgar, por exemplo, suas doenças. A gente tem que expor os remédios que uma pessoa toma. E aí eu faço um paralelo também com os remédios jurídicos dessa pessoa. Né? Será que todo mundo tem que saber quais são os remédios que são necessários para tratamento? Né? Remédios jurídicos? Sem dúvida. Também vou nessa linha, acho que... Pronto. Mas vejam só, eu acho que as fundações, elas têm que ter um caráter, logicamente, transparente e aberto sobre as informações relativas à sua finalidade. Qual é a finalidade da fundação? Na execução dos seus objetivos finalísticos, ela deve ser transparente, até porque isso evidenciará a sua importância na sociedade. Agora, vamos dizer que a fundação receba uma doação de um particular que não queira ser identificado, que a fundação ele quer contribuir com a função da fundação, mas não quer ter seu nome divulgado, etc. Bom, vai a fundação agora divulgar que recebeu daquele doador, o valor X, etc., que talvez crie problemas até para as famílias dessa pessoa, ou seja alguém politicamente exposto e não queira se apresentar como fazendo essa doação. Enfim, desde que os valores sejam lícitos, de origem, que estejam comprovados e, logicamente, destinados àquela função, eu acho que isso aí foge, e é uma bela pergunta, porque foge por completo a função e o papel de controle. O controle do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, onde quer que seja, deve estar atrelado diretamente ao emprego dos recursos públicos daquela entidade ou daquele órgão que destinou os seus recursos. Pronto, essa vinculação entre função, né, destinação e os recursos públicos deve ficar muito claramente delimitada. E tudo mais, o que for de doação privada, o que for adquirido
com a realização de cursos, dados, práticas diretamente relacionadas com a atividade da Fundação, isso tem que estar dentro dos limites daquilo que não é um sigilo. É algo que será conhecido pelo Ministério Público no âmbito das suas análises sobre a atividade da Fundação. É algo que será, logicamente, de conhecimento dos conselhos, dos órgãos internos da Fundação. E eu acredito que isso não faz da Fundação nem um equivalente de órgão público, muito menos de empresa, pelo fato de alguns recursos não terem exposição pública. Não, a Fundação tem que ter compromisso com a sua função pública, com a sua função perante a sociedade. Uma função social, sim, com finalidades e cumprimento desses objetivos. Eu diria o seguinte, né? Eu acho que nessa função de rastrear, você poderia criar um sistema e colocar os dados todos lá. E depois a transparência de dados, para quem vai ser dada sob demanda, é que eu trataria num segundo momento, para poder me justificar. Então, se eu fosse presidente de uma fundação, eu tentaria dar transparência de todos os dados, né? E se alguém me perguntasse, eu ia ver qual dado eu ia fornecer em cada situação. Um pouco isso, né, que eu penso. Eu consigo entender a complexidade da pergunta do professor Tarso, talvez, não sei se eu chego do que ele quer dizer, mas o dinheiro não fede, né? Quando Vespasiano foi construir o Coliseu, ele falou, vou criar um imposto sobre o esgoto da cidade, né? O filho dele falou, pai, mas sobre o esgoto? Falou, o dinheiro não fede, non-wallet, né? O dinheiro não fede, né? O princípio do non-wallet, né? Falei do Vespasiano, vou falar dos Três Patetas. Um dia eu estava devendo um filme dos Três Patetas e 2 deles ganharam suco de laranja. Falou, vamos dividir? Vamos, pode tomar a sua metade. Aí ele pegou e tomou o copo inteiro. Você tomou o suco inteiro? Falou, minha metade era de baixo. Então, o dinheiro não fede. Caiu dentro da fundação, você tem o dinheiro, sabe onde você vai gotejar aquele dinheiro. É possível você desviar dinheiro 100% privado, é óbvio que é possível, né? Que uma coisa é quando, eu concordo 100% com o professor Helena e a professora Carmen Silva falaram da entrada do dinheiro e da origem, se for uma doação, né? Como é que se rouba um contrato administrativo? Se rouba um contrato administrativo na execução. O sujeito participa de uma licitação, ele tem que fornecer 1000 maçãs, uma maçã para cada criança. Cada criança vai receber na escola uma maçã. Daí, passou 2, 3 meses, ele fala assim, vamos entregar a maçã cortadinha na metade, limpinha, melhor para cada criança, né? Não, cada criança tem direito a uma maçã. Não, não tem problema, vai receber 2 metades. As 1000 crianças vão lá e buscam meia maçã e pode voltar na fila para pegar a segunda metade, né? Quantas voltam? 200. Né? Então, ele gastou 500 maçãs para a primeira metade, mais 200 deu 600. Só na maçã ele economizou 40% do que ele tinha feito na licitação. E está fornecendo igual. Se as crianças quiserem voltar lá e pegar a outra metade, nós vamos desperdiçar, né? Afinal de contas, né? Vai dar uma maçã, dar uma mordidinha, joga fora, é desperdício. Mas quando licitou para entregar uma maçã para cada criança, de tantos centímetros, de tal tamanho, de tal tipo, sem podre. Mas na hora de comer, a criança vai comer só meia maçã. Né? E 200 crianças vão comer uma maçã inteira e o resto vai comer só meia. Enfim, então, quando você... Estou falando da administração pública, quando você... Malbatã que dizia, né? Quem parte, reparte. E não fica com a melhor parte, ou é burro ou não tem arte. Né? Então, se eu estou no manuseio da verba, eu sei onde eu jogo o dinheiro. Nesse vai e vem do dinheiro, eu consigo desviar. Então, eu consigo entender dessa maneira a complexidade. Mas, aí vou retomar a frase do ministro Alexandre, que eu achei fantástica, disse, modernizar a administração sem apegos a formalismos. Se tem um desvio, né? No manto do Dom Pedro II... Aí o Dom Pedro, tinha o Dom Pedro aqui, não tinha? Tiraram o Dom Pedro? Ah, está coberto. No manto do Dom Pedro II estava escrito, né? Oni soac mali pons. Era uma frase que era o lema da ordem da jarreteira, né? Maldito seja aquele que pensa mal, né? Oni soac mali pons. Maldito seja o que pensa mal. Vocês estão vendo defeito em tudo, achando que todo mundo quer desviar tudo? Eu não parto desse pressuposto. A boa fé se presume, a má fé se prova. Então, em princípio, eu não divulgaria os dados. Eu concordo com a doutora. A sala não divulgava nada. Mas se vier uma fiscalização, eu tenho tudo escriturado para mostrar. Quem quer olhar, pode olhar e eu vou provar que eu fiz correto. E vou me justificar. Eu acho que talvez assim me protegeria mais. Ou não sei. Obrigado. Bem, obrigado. Eu vou aproveitar a última pergunta do Dr. Vitor Ciotti, da Fundação Faculdade de Medicina, para fazer o fechamento, né?
Falou-se em direito à privacidade das pessoas jurídicas, direito privado. Qual seria a métrica para que o interesse público de colher informações em nome da transparência deve prevalecer sobre a privacidade das fundações de apoio com relação aos montantes despendidos em remuneração, pagamento de projetos e demais despesas compostas por recursos de origem privada? Bom, esse é o grande dilema, né? Não há dúvida nenhuma, nós temos que tem que ter compliance e transparência. Alguém tem dúvida aqui? Hoje não há dúvida. Toda fundação de apoio, qualquer ente que, público ou privado inclusive, tem que ter transparência e compliance. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o objetivo do compliance, transparência, é promover eficácia operacional. Em segundo lugar, redução de desperdícios e fraudes. Terceiro, fortalecer confiança pública. Em quarto, reduzir os riscos e garantir segurança jurídica. Então, não há como não ter um programa de compliance. Digamos que não tenha oficialmente, mas que em seus estatutos, em suas atividades, se obtenha, então, toda essa atividade de compliance, de responsabilidade, seja ela fiscal, inclusive fiscal, tributária, etc., etc. Tudo isso, né, tem que estar, evidentemente, documentado, né? Qual é o nível, qual é o limite do compliance, qual é o limite da transparência, qual é o esforço que deve ser feito, né? E aqui a resposta depende. Depende qual a sua atividade, depende do montante de recursos públicos, de que forma você aplica. Tudo isso vai depender do grau de transparência e do grau de responsabilidade que se deve ter em cada uma dessas fundações. A Fundação Pública de Direito Público terá uma, a Fundação Pública de Direito Privado terá outra. Agora nós temos uma outra categoria, me parece, né, que são as fundações de apoio, né, mas o fato é que, em todo esse debate, cada fundação tem que fazer seu dever de casa. Observar qual o regime jurídico a que ela se aplica, né? Embora aqui não se queira estabelecer as várias classificações, mas você tem que saber qual o regime jurídico que se aplica à sua fundação. E aí nós vamos ver, aplica a lei do usuário do serviço público? A execução direta de serviço público, seja na área da educação, seja na área da saúde, então tem que aplicar a legislação, a lei do usuário do serviço público, nacional, estadual, para que então você veja as consequências do limite da sua transparência, dos limites do compliance que você tem que aplicar. Lei anticorrupção, evidentemente, se aplica a todos, não há dúvida alguma, tá? Mas o seu estatuto tem que estar atualizado a essa legislação e o seu programa interno, evidentemente, tem que aplicar. Se me permite, até mesmo, em alguns casos, para cumprir contratos com a administração pública. Exatamente. Quer dizer, nada impede que, por exemplo, o SUS, na destinação de recursos, exija o atendimento a certas e objetivas determinações de compliance que serão acordadas entre as partes, entre a Fundação de Apoio e o Ministério da Saúde, ou qualquer outro órgão internacional ou nacional que queira, e aí as regras de compliance que serão observadas serão atendidas a partir daqueles contratos firmados, que terão natureza, em alguns casos, de contratos administrativos públicos, com a fundação ainda que privada. E esse é um ponto importantíssimo da sua fala, que eu acho que precisa ficar ressaltado. Então, nós temos que respeitar a legislação como um todo, os atos normativos, os atos internos, porque nos estatutos, nos seus programas, nas suas ações, nós vamos ter os limites a essa transparência, aos atos de responsabilidade que deverão ser obedecidos. E aqui eu não poderia deixar também de mencionar a própria jurisprudência do respectivo Tribunal de Contas. Você não pode cometer o mesmo, você foi sancionado porque errou no passado, você não vai voltar a fazer o mesmo erro. Jurisprudência do Tribunal de Contas, evidentemente, dos tribunais de contas, né, vai depender aí da origem dos recursos, tem que ser, evidentemente, respeitado. Eu acho que, mais ou menos nessa linha, nós conseguimos atender, então, as expectativas desse painel. Quero agradecer imensamente a cada um dos membros deste painel,
agradecer a presença das senhoras e senhores. Vou fazer na pessoa da minha irmã Mariana Elizabeth, que está aqui presente, senão vou apanhar em casa, né? E sob auspícios do Altíssimo Deus, né? Que com certeza vai fazer hoje o Palmeiras ganhar do Corinthians, eu dou por encerrado, então, este painel. Obrigado. Agradecemos aos participantes deste painel. Vamos fazer uma foto com todos, por favor, doutor. Se puderem se postar de pé, para que façamos uma foto com todos deste nosso segundo painel. Agradecer ao professor doutor Richard Paikin, aos palestrantes, professor Heleno, doutor Giorgio e a desembargadora Carmen Silvia. Nós temos ali no balcão da recepção, na mesa lá, as nossas recepcionistas têm lá uma lista com indicações de restaurantes para aqueles que desejarem, e reforçamos aqui que o retorno será às 14h30. Contamos com a colaboração e compreensão de todos. Um excelente almoço a todos, muito obrigado, e daqui a pouquinho, 14h30, vamos ao nosso terceiro painel. Obrigado.